Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu trouxe um vídeo que eu amo estudar e eu amo falar e eu amo trazer sobre esse assunto, que é sobre como aprender melhor. Então eu li um livro recentemente que se chama É Assim que Aprendemos e eu trouxe outro vídeo sobre esse livro, que é Como Montar uma Aula Melhor, mas também ele fala sobre como a gente pode aprender de maneira melhor. Então eu espero que nessa jornada de estudos que é densa, que é hard, te ajude de alguma maneira. O que ele trata e que eu achei muito importante, que eu já sabia um pouco sobre isso, é que a gente tem 4 pilares para aprender. Então a gente tem uma atenção focada. Então, se a gente não tem atenção focada durante os estudos ou durante uma aula, a gente se perde, a gente não consolida aquela aula. Então, ter uma atenção focada é estudar de maneira ativa. Então, a gente sabe que para fazer uma aula melhor, que os alunos aprendam mais, a gente precisa envolver esses alunos. Então, muitas vezes não vai adiantar só ler e achar que estudou, não adianta bater o olho no caderno e achar que estudou, porque isso não vai fazer com que você aprenda realmente. Então, se envolva durante os estudos, tenha uma leitura ativa, faça exercícios, põe a mão na massa se possível, isso vai fazer toda a diferença. Outro pilar que ele trata é ter feedback rápido. Então, isso começa, inclusive, os professores fazem bastante isso, que é depois de uma avaliação, corrigir a avaliação. Ou quando você está estudando sozinho, você faz os exercícios e você pode corrigir os exercícios se você tem essa correção, ou você pode fazer alguns flashcards. Então, o feedback rápido e pontual sobre o seu erro vai fazer com que você aprenda mais rapidamente. Além disso, repetições. Então, não adianta estudar somente uma vez, um dia, uma hora, um determinado assunto, porque a gente tem aquela sensação de que aprendemos, de que não vamos esquecer, mas depois de uma prova, por exemplo, você esquece rapidamente. Então, é porque isso não foi consolidado na sua memória. Então, se você distribui ao longo dos seus dias os estudos e se você volta, por exemplo, naqueles estudos com resumos, com leituras, com exercícios, tende a ser mais eficiente. Para fechar tudo isso, esses 4 pilares, eles só vão ser eficientes realmente se você tem uma boa noite de sono. Então é durante o sono, é durante uma boa noite de sono, um sono de qualidade, que você vai consolidar os seus estudos. Então não adianta passar a madrugada estudando e achando que vai ser uma aprendizagem efetiva, porque você tem grandes chances de esquecer rapidamente, uma vez que você não teve um sono de qualidade. Mas, além disso tudo, que de uma maneira ou de outra isso está sendo bem falado, principalmente em redes sociais, em livros, eu já vi isso algumas vezes, ele também fala sobre a utilização de videogames para uma atenção mais focada. Então, se o primeiro pilar é uma atenção focada para que a gente aprenda, ele traz isso para dentro dos videogames. E muitas pessoas, elas acham que jogar videogame vai distrair porque é muita informação, que não está sendo bom para aquele indivíduo, para aquele aluno. E é claro que tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma idade certa para começar, mas os estudos eles apontam que os videogames eles fazem com que seja um aprendizado principalmente na atenção focada. Então 10 horas já é o suficiente para aquele indivíduo ele desenvolver essa atenção mais rápida, mais focada, saber resolver problemas rapidamente. 10 horas ao total e não 10 horas por dia, obviamente. Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, os videogames eles não vão fazer mal para a concentração e muito pelo contrário, os estudos apontam que aquele ser vai aprender a ser mais concentrado.
Claro que a gente pode falar também, né, sobre os problemas de que as pessoas que ficam muito tempo jogando videogame e que isso deve ser levado em consideração. Aqui a gente não está falando, obviamente, nem o livro está falando para o indivíduo ficar horas e horas jogando videogame, porque isso vai fazer, na verdade, mal para ele, né? Então vai distanciar socialmente, entre outros problemas, mas existe sim alguns estudos que apontam que pode melhorar a concentração. Bom, o que ele traz também é que os últimos estudos apontam que uma sala que é exageradamente decorada com muitas coisas coloridas, com as paredes cheias de coisa, pode distrair os alunos. E eu acredito que isso possa acontecer principalmente na educação infantil, então nos anos iniciais também, em que geralmente as salas, elas, né, para ser mais atrativa e tal, elas são decoradas. E essa decoração, ela tem que ser pensada em que não pode exagerar, porque senão os alunos, eles podem se dispersar. Então, os dispersores a gente precisa tentar diminuir ao máximo. Tanto no nosso ambiente de estudo, e eu acredito muito nisso, eu não consigo ter um ambiente com muita decoração, eu não consigo ter um ambiente com muitas coisas, porque acaba me dispersando, acaba me dando uma irritabilidade. Então, eu já entendi isso para mim, então eu tento deixar o meu ambiente o mais clean possível, né? Então, quando você vai estudar, perceba perceba o que está te distraindo. Então, se é uma fotografia que está do seu lado, se é muita caneta, por exemplo, e aí você demora muito para tomar decisão de que cor escolher. Então, essas pequenas coisas, elas vão fazendo diferença no seu dia a dia. Então, veja aquilo que está te distraindo e tente tirar daquele local. E a mesma coisa vai valer para as próprias salas de aula. Então, deixar elas mais clean vai ajudar a concentrar aqueles alunos. Bom, e a gente não pode não falar sobre o celular na sala de aula. É um problema que a gente enfrenta todos os dias e os estudos apontam que os celulares, eles são grandes dispersores de atenção e concentração. Então, inclusive, alguns estudos mostram que só do celular estar dentro da mochila do aluno, mesmo que esse celular esteja no silencioso ou desligado, ele já é um dispersor. Então, só do aluno levar consigo o celular já vai diminuir a capacidade de concentração e de atenção, e isso tende a impactar também no seu aprendizado. E é claro que eu não estou falando para não levar celular, hoje talvez não seja uma realidade, mas a gente tem que ficar ciente sobre isso e principalmente ver com bons olhos o quão está afetando os nossos filhos, né? Então acho que isso começa também dentro de casa com os próprios pais entenderem que isso pode ser um dispersor de atenção. Então é um desafio, muitos inclusive deixam celulares embaixo da carteira, dentro do estojo, ao lado, e a gente vê cotidianamente eles mexendo a cada segundo, e mesmo que seja proibido, isso é inevitável, mas também é um dispersor. Bom, vamos falar também de alguns métodos de estudos eficazes, né, para não falar só dos problemas do que distrai. Como eu falei no começo do vídeo, flashcards é um bom instrumento de estudos, então faça flashcards de maneira simples, em que você pegue um cartão, coloque a pergunta de um lado do cartão e a resposta do outro lado. Você vai tirando aquelas perguntas, tente responder e já veja a resposta, já tem um feedback rápido. Então, o feedback é um dos 4 pilares para uma aprendizagem mais efetiva. Faça flashcards e faça isso diariamente para isso se consolidar na sua memória e você não esquecer quando você precisar utilizar. Lembrando que retomar, revisar, ela é importante para o processo de aprendizado, porque você tem que fazer isso até que se torne inconsciente. Então, automatizar essas operações é um grande aliado aos estudos, à aprendizagem efetiva.
Por último, e não menos importante, inclusive, né, talvez seja um dos mais importantes, é consolide tudo isso através de uma boa noite de sono. Então, se você não dormir bem, se você não dormir com qualidade, nada disso é transportado para sua memória de longo prazo e você passou muitas horas estudando, mas não conseguiu aprender justamente porque não tem essa consciência de que dormir bem é importante. Então eu espero que te ajude de alguma maneira. Um beijo e até o próximo vídeo.